Chegou a nova geração de TVs 8K da Samsung, junto de ainda mais saltos tecnológicos para aumentar a atratividade aqui desses modelos já tão avançados. Essa daqui é a QN800C, a evolução da QN800B, com poucas mudanças externas, porém algumas adições interessantes internamente e algumas correções também de recursos que assombram as New QLEDs. É um produto de alto valor, realmente com muita tecnologia embarcada, o que naturalmente o torna melhor que a maioria dos produtos no mercado, mas também, deixa a análise mais exigente. E faz sentido, né? Se ela quer ser um produto tão sofisticado, temos que avaliar como tal. Com esse escopo aqui em mente, então, deixa eu te passar a nossa análise depois de testá-la por algumas semanas, procurando aqui agulhas em todos esses palheiros para você conhecer o produto bem a fundo. Caso você se interessem e estejam num período de prosperidade, terão links de compra lá na descrição para ajudar o canal. Mas seja bem-vindo também caso você só queira ver o que a Samsung é capaz. Lá embaixo você encontra também o comparador Escolha Segura para te ajudar em todas as compras pela internet e bora para análise. Para começar, algo que não mudou esse ano foi o One Connect. A linha 8K continua sendo a única com esse modelo mais avançado do dispositivo, diferente lá da The Frame, que é um pouco mais simples e menos refinado, apesar de funcionar da mesma forma. Aqui na QNC, ele pode ficar acoplado na traseira do suporte da TV ou então separado, caso você deseje pendurar a tela na parede. Você pode usar um cabo específico para cada uma dessas configurações, um mais curto quando acoplado e outro longo com uma cobertura levemente transparente, caso ele esteja montado longe da TV. Não dá para dizer que é totalmente transparente quando fica grudado na parede, mas certamente é um cabo menos intrusivo que aquele monte de HDMI, mais o cabo de energia e talvez o cabo de internet. É justamente para isso que o One Connect existe. Ele separa as entradas da tela, trazendo apenas vantagens para o uso. Fica mais fácil acessar elas, você não precisa se enfiar atrás da TV para ligar um cabo HDMI, e inclusive ganha distância para a tomada, caso isso seja necessário. Pois é, até a energia sobe para a tela pelo fio do One Connect. A TV como um todo também pode ficar mais fina apenas com a tela e os alto-falantes, pois a parte de hardware das entradas ficam separadas. Não é segredo nenhum que eu acredito que esse devia ser o padrão para todas as TVs top de linha, indo além da própria Samsung. Mas por hora, apenas nas versões 8K, uma versão da OLED, que não veio para o Brasil, e na The Frame. Isso depois de começar lá na New QLED com 4K, hein? Mas tudo bem. Graças ao One Connect, então, a QN800C consegue ficar fina, apesar de que não tanto. A limitação aqui nem é na tela exatamente. O caso é que ela poderia ser menor, mas graças às necessidades dos alto-falantes, do próprio calor que ela gera e do peso que ela precisa ter para ficar estável em cima de uma mesa, o produto final acabou ficando mais grosso. E pesado, viu? Ô TV complicado de montar. Junto dela, a Samsung podia mandar aqui também uma carteirinha para academia, porque tá precisando. Até por isso, a base é tão robusta quanto o resto, mais robusta inclusive que no ano passado. Lá na QN800B, a peça do centro da base tinha um plástico que ficava bem feio quando o One Connect não estava em cima dele. Agora é tudo de metal e sem uma parte tão óbvia assim para encaixar o dispositivo separado. Ela ainda pode ficar ali com o One Connect, mas sem ele não parece que está faltando alguma coisa. No geral, você ainda precisa de um manual para montar, mas a qualidade é boa, a percepção é melhor esse ano, com metal nessas partes mais críticas. Tudo para segurar que esse monstrão de mais de 40 kg no tamanho de 75 polegadas. Mas o culpado de tudo isso é o sistema de som, com 4.2.2 canais. Olhando na traseira, você encontra 8 alto-falantes expostos, menores, que agem junto dos médios das laterais, escondidos atrás dessas furações, para formar aqui os dois primeiros números de canais. Mais no centro, de trás também de algumas furações, estão os subwoofers, e essa parte da traseira é até um pouco solta, provavelmente para dar espaço para o som ressoar ali dentro e vir com mais impacto para fora. No geral, é um ótimo som. Algumas pessoas dizem que nem sentem falta de um som de bar, mas eu sinto. Ainda falta aquela potência legal mesmo de um subwoofer separado. Mas olha, para uma TV sozinha, certamente é acima da média. E o melhor, você pode juntar esse sistema junto de uma soundbar com a sincronia de áudio da Samsung, para ter um sistema aqui muito mais completo. Ainda falando de som, queria passar também pelas configurações, ou no caso, na ausência delas. Como esse sistema é mais complexo, seria uma boa uma espécie de equalizador interno para você destacar as frequências mais graves, por exemplo.
Eu falei que encontrar uma agulha no palheiro, né? A única opção que você tem é a de sempre, som normal ou amplificado. Para quem prefere um som mais grave, como eu, não há uma forma de trabalhar isso lá pela configuração padrão. Mas não precisa disso, e 90% das pessoas não sentirão falta. É um som bom de alta qualidade para TVs, que tem sido algo raro hoje em dia, onde as marcas parecem que querem sempre vender uma soundbar junto. E eu falei agora há pouco que os motivos para a QNC ser mais pesada eram os alto-falantes, a estabilidade e o calor gerado. E eu queria conversar um pouco desse último ponto, por conta de algumas notícias que surgiram recentemente. Talvez vocês tenham escutado, em março de 2023, que as TVs 8K estão banidas na Europa. Banidas porque elas consomem muita energia, acima do limite estabelecido para esse tipo de eletrônico por lá. Mas olha, primeiro, sim, essa TV puxa bastante energia e esquenta bastante. Bate a casa dos 190 watts na situação mais gastona. Você deixa o brilho no máximo, fica de pé na frente dela e até esquece desse friozinho que tá fazendo aqui em São Paulo. Dá para aquecer uma sala pequena tranquilamente. Colocando a minha opinião aqui mais uma vez, eu me incomodo mesmo quando a TV esquenta tanto assim. Nem é bom para os componentes eletrônicos ficarem numa temperatura mais alta, por mais que eu acredite que a Samsung tenha usado tudo do melhor para a sua 8K. Mas é fácil resolver isso, você não precisa do brilho máximo quando assiste ela em casa. E já já eu te conto porque isso nem é algo desejado quando entrar no assunto qualidade de imagem. Mas o fato é que essa história toda é um pouco exagerada, mais ou menos. O site Tons Guide cobre bem tudo isso e aponta que ninguém está proibido de verdade de comprar uma TV 8K na Europa. Inclusive, eu sei que alguns portugueses passam por aqui de vez em quando e, se puderem, atestem aqui embaixo se dá para você comprar uma TV 8K ou não. Mas, pelo site, por enquanto, a única mudança é que as TVs de lá sairão da caixa no modo Eco. Nós aqui até vimos alguns exemplares lá de fora e esse tem sido o mesmo caso. Ele vem com esse modo ecológico ativo por padrão. A regra na Europa é que as TVs e outros dispositivos possuem um limite de consumo quando elas saem da caixa. Depois, se o europeu quiser, ele pode ir nas configurações e mudar as opções. Não seria nada ruim uma regra dessa aqui no Brasil, pelo menos pra gente, analista, não tomar um holofote na cara na primeira vez que ligar ela. Ainda assim, espero que o consumo seja uma preocupação real para as empresas daqui pra frente. Resumo então, TVs 8K consomem bastante. É isso. Mas antes de continuar, uma pausa aqui para pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar aquele like que nos ajuda bastante. Aproveita e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Deixa eu voltar agora para a nossa análise. Daí a gente pode puxar já o assunto qualidade de imagem, começando por esse brilho todo. Pelo valor do nosso sensor, ano passado já era alto, 506 de brilho. Esse ano, a QNC bateu quase 900. Sites que fazem medições um pouco diferentes chegaram em valores de 3.000 nits. Assim, até eu vou ser banido na Europa, né? Não preciso desse brilho todo. As outras características de tela são a cor, com cobertura de 90% do padrão DCI-P3 e contraste com o local dimming ligado de 6000 por 1. Tudo isso num painel Nuke LED. O nível de preto acaba sofrendo um pouco por causa desse brilho todo e nem o local dimming consegue melhorar tanto assim. E a uniformidade da tela também depende um pouco do brilho e dos efeitos do local dimming. É justamente por isso que eu digo que esse brilho todo acaba atrapalhando mais do que ajudando. Claro que alcançar um valor bom é um ponto positivo, uma conquista aqui da Samsung. No entanto, para o uso regular pode diminuir bastante. Primeiro para sua vista não ficar prejudicada e, mais importante, para o nível de preto e para o contraste da TV ficar melhor. Naturalmente. É engraçado, mas eu tive essa discussão interna se eu falava de como a TV se sai com brilho máximo ou com brilho no nível ideal. Decidi então pensar no nível ideal e recomendar que você coloque a opção em 30 ou até 25, caso as luzes estejam apagadas, para a gente explorar o melhor da TV e não o máximo dela. Dessa forma então, alívio, você consegue olhar para a TV e olha, o nível de preto aqui tá muito bom. Como eu comentei, a QNC possui o local dimming, que é o controle semi-individual de brilho de tela. Regiões mais claras da imagem ficam com mais brilho e regiões mais escuras ficam mais apagadas. Não é uma tecnologia nova, mas é uma que melhorou bastante esse ano. Eu vou te mostrar aqui o pior caso possível abrindo a interface da TV com o filme ligado, ou então aumentando o volume contra uma cena muito escura. E nesses casos, o Blumen vai ficar mais forte. Tá vendo essa aura aqui? É um ponto ruim das Nuke LEDs, mesmo com os mini LEDs para aumentar a quantidade de áreas de controle. No entanto, com o brilho um pouco mais baixo, o efeito é muito reduzido e é até difícil de percebê-lo se a intensidade do local dimming não estiver tão alta. E o melhor, sem perder profundidade de pretos com isso.
Realmente, para filmes, você precisa aqui encontrar exemplos onde ele aparece muito. Mas para a maioria, o efeito, ou melhor, o defeito, está bem controlado. Ainda não é uma OLED, mas está melhor que nas outras versões de Nuke LED. Além disso, a resolução é 8K, lembra dela? E essa é a parte mais chata da análise. Isso porque pouco mudou. Conteúdo em 8K são raros, a própria Globo começou agora a disponibilizar mais conteúdos em 4K, com novelas e alguns outros seriados no streaming deles, mas ainda nem é tudo no 4K. Eu queria até ver o Carnaval em um Full HD direito, mas nem isso dá. Imagina quanto tempo então vai demorar para o 8K chegar de verdade no Brasil. Nós já até discutimos bastante no canal a dificuldade para o streaming. Existem algumas tecnologias novas que podem reduzir o peso para eles, mas ainda temos que esperar. Ficamos dependendo então do upscaling, da capacidade da TV de aumentar a resolução de uma imagem por meio de uma inteligência artificial. E tivemos pequenos pontos de melhoria, principalmente quanto à nitidez dessas imagens com upscaling, mas você não vai se enganar. O 4K parece 4K e o Full HD ainda parece Full HD. Para essas resoluções menores, a qualidade ainda fica bem próxima do que você consegue ver em uma TV 4K. O mesmo é válido para os games. A QNC tem um menu gaming e alguns recursos, como a alta taxa de frequência, de 120 Hz, que costuma ser melhor aproveitada por esse público. E também a área especial para os jogos de nuvem, além de uma compatibilidade interna com HDR em jogos. Mas para jogar em Full HD ou 4K, de novo, a definição é parecida com uma TV 4K. E ok, dá para jogar em 8K e aí sim vai ficar mais bonito, desde que você esteja lá com a cara colada na tela e tenha um belo computador aí no seu quarto. Diria, no entanto, que isso não é necessário um motivo para você não escolher uma 8K. São pontos pequenos e bem específicos que melhoraram um pouco, mas melhoraram. E se você quer a melhor Nuke LED possível, essa com certeza é uma das opções. Só entenda que é uma peça de luxo e que para o dia a dia você não vai perceber tanto assim essas diferenças. Agora, isso não quer dizer que a Samsung não saturou demais a cor em alguns casos. Tem umas pessoas que ficaram até com a pele vermelha na tela inicial, mas no geral, esse recurso novo ajudou a minimizar um pouco disso. E se você mexer nas configurações para aliviar ainda mais o problema, aí você consegue uma experiência bem superior à média com o SDR, quase experiência de OLED mesmo. Super resumo da imagem. Local dimming tá melhor, a TV ganha bastante profundidade e homogeneidade com ele, as cores batem só 90% do DCI-P3, que podia ser uma cobertura maior, mas ainda assim fica bem destacado no modo HDR. E a Samsung trouxe aqui o upscaling de conteúdos SDR, para melhorar até aquela imagem ruim do YouTube e do plano mais barato do Netflix, caso você não tenha cancelado o seu ainda. A resolução 8K é boa, mas você sente mesmo o peso, a qualidade dessa TV nesses outros recursos, e não necessariamente nessa resolução. A QN800C vale a pena então? Você que me disse se dá para comprar ela. Mas não é esse o intuito. Assim como as TVs de microLED, os modelos 8K estão chegando aos poucos, muito mais para mostrar a força da tecnologia Nuke LED da Samsung do que para todo mundo ter em casa. Nesse quesito, a QNC conseguiu reunir tecnologias suficientes para ofuscar aqui a falta de conteúdos na sua resolução nativa, e os problemas mais comuns de Nuke LED estão minimizados. E se você quer uma TV super brilhante para ter fora de casa e esquentar mais que a churrasqueira, ela consegue isso também. E eu não digo isso como se fosse um ponto negativo, viu? A QNC realmente é muito brilhante. Bom, essa foi nossa análise com a comparação desse modelo com o ano passado, e agora eu queria saber de vocês. Tem algo aqui que eu não cobri que ficou em dúvida? Do que mais você quer saber? Me contem nos comentários ou lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!